mudou. Mudou para quem já contribuía, né? Que aí criaram regras de transições. E mudou para a garotada nova que vai começar a vida aí na contribuição da Previdência Social. Então, falando de uma aposentadoria por idade, né? A aposentadoria programada, né? Para você se aposentar hoje por idade, a mulher precisa de 62 anos, né? E 15 anos de contribuição. O homem, 65 e 15 anos de contribuição. Ah, mas e aquele 20 anos de contribuição? É para a garotada nova, que começou após a reforma da Previdência Social. Então, em novembro de 2019, passou a ser 20 anos, né? Quando também veio a reforma da Previdência Social, em questão da idade da mulher, foi sofrendo alteração. Então, cada ano aumentava 6 meses até formar 62. Então, hoje, mulher se aposenta com 62 anos. E as regrinhas de transição? São para aquelas pessoas que querem se aposentar por tempo de contribuição. Então, a gente tem a regrinha do pedágio de 50%, do pedágio de 100%, do ponto, da idade progressiva, né? E aí, vou dar um exemplo de pedágio de 50%, de 100%, que é que mais o pessoal procura. 50% funciona assim. Vou falar do homem. O homem, no mínimo, quando mudou a lei, quando veio a reforma da Previdência Social em novembro de 2019, teria que ter 33 anos, no mínimo. 33 para 35 são 2 anos, o pedágio de 50%, são 2 anos. Metade de 2, um ano. Então, assim, o homem hoje, para poder se aposentar pelo pedágio de 50%, ele tem que contribuir 3 anos. Então, aquilo que faltava para 35, mais um ano, que é a metade do que faltava para ele. Então, metade de 2. Então, o pedágio, quando você fala de 50%, é eu contribuir por mais 50% do que faltava para me aposentar Isso. Então, antigo. Faltava 2 para 35, porque antigamente a aposentadoria era 35 anos para o homem, né? Sim. Então, quanto que falta para 35? Falta, o homem, 33 anos, 2 anos. Você tem ainda, o pedágio vai te exigir que você contribui a metade de 2. 1 ano. Então, na verdade, você tem que contribuir mais 3 anos para você conseguir o pedágio de 50%. E o 100%? Se eu falei que seria um ano, na verdade, você vai ter que contribuir o dobro. Então, se são 3 anos, o dobro de 3. Então, 6 anos, né? E a mulher, no caso, no mínimo, teria que ter 28 anos. 28, a mesma regrinha. 28 para 30 anos, naquela época, né, que a mulher se aposentava, falta 2. Então, você tem que contribuir 1 ano, né? A de pontos é que cada ano vai aumentando um ponto ali. E a de ponto funciona assim. Soma a sua idade e o tempo de contribuição que você tem. E aí tem que atingir uma porcentagem de pontos. Então, hoje, de 2026, para a mulher, se eu não me engano, está 93 pontos. E para o homem está 103. E o que significa o ponto? Tempo de contribuição, mais somado à idade, né? Tem a aposentadoria por tempo de contribuição da idade progressiva, né? Que no mínimo a mulher precisa de ter 30 anos e agora de 2026, 59,6, né? 6 meses ali. E para o homem, que agora, acho que fiz uma anotação aqui, 64 e 6 meses, né? Então tem umas regrinhas de transição para você conseguir. Então assim, então, quer dizer que eu não me aposento mais com 30 anos, com 35 anos. Não mais. Você precisa pagar um pedágio para a Previdência Social. Seja pagando em questão de própria contribuição, seja a própria idade que você tem que ter. Inclusive, do pedágio de 100%, além de você contribuir esse dobro que eu falei, você ainda tem que ter uma idade mínima. A 100% vai exigir uma idade mínima para você. No caso, para o homem, são 60 anos. Então, ainda ele vai cobrar um pouquinho mais de você. Não só o tempo de contribuição. Mas só para o pessoal que está assistindo conseguir entender melhor, né, que não é do ramo, às vezes fica um pouco confuso. Esses pedágios, eles foram aplicados para aquelas pessoas que, se não tivesse mudado a lei, já teria se aposentado, isso, não é isso? Porque se você implementou todas as condições até novembro de 2019 e você não se aposentou porque você não quis, nada muda para você. É o que a gente chama de direito adquirido, né? Agora, se chegou novembro de 2019, quando teve a mudança, e você não conseguiu implementar as condições, no caso de uma aposentadoria por tempo de contribuição homem, você não conseguiu implementar os 35 anos. Então, você tem que ver, novembro de 2019 chegou. Quanto que eu tinha
naquela época de tempo de contribuição. Aí você vai começando a se encaixar nas regrinhas para ver se você consegue alcançar alguma delas.